Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, host desse podcast, e tenho aqui ao meu lado hoje Marconi Vidal, que é empresário, CEO da Conline. Marconi, seja bem-vindo ao episódio do Contas e Contos. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de participar. Tá? Espero que a gente faça um programa como todos que nós já acompanhamos, sabe, muito interessante e muito educativo. Marconi, obrigado. E antes de anunciar nosso convidado, a nossa estrela, nosso craque da noite de hoje, vamos agradecer a Aikavi Contabilidade, que é a nossa apoiadora aqui nesse podcast. A Aikavi está há 47 anos no mercado contábil, atendendo diversos segmentos de empresas, assim como indústrias, comércios e também prestadores de serviço. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, no Instagram, @Aikavi Contabilidade. E também um outro parceiro do nosso episódio de hoje é a Conline. Marconi, fica à vontade para falar um pouquinho da Conline. Bom, a Conline é um agente de carga, né, localizado em Itajaí. A gente tem filial no estado de São Paulo também. Trabalhamos com frete internacional, né, tanto na questão do frete marítimo, aéreo e rodoviário também. E, enfim, estamos lá à disposição dos amigos. Pessoal, então chegou a hora de anunciar o nosso convidado, que é Lucas Leal. Ele é educador físico, especialista em treinamento funcional, que trabalha com uma metodologia inovadora, baseada em biomecânica, treinamento facial e tudo que é mais avançado nas ciências do movimento humano. Leal, seja bem-vindo ao podcast do Contas e Contos. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Uma boa noite a todos aí. Marconi, prazerzaço estar aqui com vocês. Então, desde já agradeço finalmente, o convite. né? Finalmente. Estava aguardando essa oportunidade do professor me chamar. Leal, pode se apresentar um pouquinho? Quem que é Lucas Leal? Por que surgiu esse interesse com a educação física? Né? Tens uma outra formação acadêmica que não é ligada diretamente também na área da educação. Pode contar um pouquinho da tua trajetória? Perfeito. Bom, eu sou um daqueles amantes do esporte, vamos falar assim, né? Desde pequeno que eu me lembro de algo, o esporte está na minha rotina, o exercício físico, então sempre gostei de jogar bola, fazer exercício e naturalmente esse gosto, esse apreço me levou a ser atleta. Então fui há muito tempo, desde os meus 15 anos, fui atleta de handebol, profissionalizei, fui atleta de handebol, joguei pela seleção brasileira nas categorias de base. Enfim, joguei em diversos clubes pelo Brasil. E num segundo momento, quando o meu corpo não me permitiu mais ser atleta, me aventurei aí, tive experiência como treinador e até mesmo professor, assim, no handebol mesmo. Enfim, então, um cara simples, mas desde sempre tive essa rotina, né? Um cara, então, muito preocupado com rotina, mais no lado pessoal. E, enfim, tudo na minha rotina, na minha vida diária aí, está envolvida com exercício físico, com esporte e com saúde. Ô, Lucas, e uma pergunta, em algum momento já enfrentasse o Marconi no handebol, cara? Diz que é um dos maiores jogadores de handebol de São Francisco do Sul, é isso, Marconi? Lá, sabe, metrópole, né? Cidade exportadora de talentos também nesse ramo, né? Mas fui um grande atleta também, sabe? Grande atleta de futebol, ele confundiu. Ô, Leal, como que foi o momento da tua virada, onde tu deixa de ser atleta? Como é que foi esse momento, né? Tu deixar de ser atleta para entrar nesse mundo de educador físico? Eu sempre tive, assim como esse apreço pelo esporte, eu sempre fui muito envolvido na questão de coletivo, de equipe. Então, até mesmo as funções que eu exercia como jogador, né? Um armador da equipe, de organizar, comandar taticamente, tudo. Ele sempre me despertou esse desejo e essa preocupação, eu preciso fazer uma situação tática, mas eu preciso do envolvimento daquele jogador, eu preciso da participação, eu preciso de todo mundo envolvido. Então foi um processo que além desse desejo dentro de quadra, o assistir jogos, o tentar observar algo a mais, algo diferente, então trazer esse olhar crítico, naturalmente foi me levando para esse processo de cada vez mais querer interferir e, de certa forma, passar a ensinar, né? Ou ter a minha própria liberdade de construir do meu jeito. O próprio, desde que, né, de pequenininho, quando a gente jogava um videogame, quero mexer no time, fazer uma formação tática e mudar uma estrutura porque eu vejo de outro jeito. Então, eu sempre tive um pouquinho dessa característica. Fazer algo diferente dos demais, né, Leal? Acho que isso até para o mundo dos negócios, né, Marconi? Eu acho que em todo o ramo que a gente, enfim, milita, existe isso, de tu querer ser o diferencial.
né? Dizem que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que a evolução traz também a criação, né? A tua área, acredito que hoje, profissionalmente falando, ela vem se diferenciando da rotina dos treinamentos. Perfeito, perfeito. Essa questão até do ser um diferencial, né? Muitos falam, você tem que ser o melhor e tal. E vi em alguns momentos um ator famoso falando, às vezes você não precisa ser o melhor, você pode ser o único. Ao ser o único, você será o melhor, ou você será uma referência, né? Então, é naturalmente um processo que também te traz essa questão da liderança e, de certa forma, uma referência para ensinar, né? Para transmitir o conhecimento para os outros também, né? Compartilhar a experiência. E como é que tu motiva os teus alunos, os teus atletas? O processo de motivação, Marconi, hoje em dia se confunde muito também motivação com disciplina, né? Há muitos conceitos aí, muitas variáveis que tem gente, não, o que te faz todo dia sair das camas é a disciplina. Mas no lado, se a gente for para uma psicologia até mesmo, é o motivo que te leva à ação. Então, muita gente às vezes acaba confundindo. De certa forma, eu acredito nos dois. Eu acredito que o processo da disciplina é extremamente importante num contexto de criar uma rotina em que tu consiga dia a dia dar o seu melhor e fazer a mesma coisa, que isso é muito difícil. Por outro lado, a motivação também vai te trazer, cara, onde eu quero chegar, né? Que também tem a ver um pouquinho com a ambição, por que eu estou fazendo isso, né? Então, de certa forma, ele vai te trazer esse contexto de me levar para um outro lugar melhor e me fazer todos os dias continuar nesse caminho. Ô, Leal, e como é que funciona a tua metodologia de trabalho na prática, para quem não te conhece, né? Eu sou talvez um dos primeiros alunos aí do Leal, mas como é que funciona o teu treinamento? Então, hoje é um treinamento personalizado e ele tem como base o treinamento integrado. O que seria um treinamento integrado? A gente trabalhar inúmeras valências do nosso corpo, mas não naturalmente que seja uma escolha minha, que seja algo natural do nosso corpo, ou seja, a gente respeita a nossa natureza biológica. Então, o que a nossa natureza biológica ela consiste? A gente necessita de melhorias tanto de posicionamento, de anatomia, então postura, até a questão de movimento, então performance esportiva para quem corre, quem faz esporte, enfim, outra atividade e outra modalidade, mas também o contexto das dores, das lesões, que é um processo natural, né? Além dos traumas e tudo mais relacionado aos esportes, a gente tem um envelhecimento. Então, a gente tem toda uma necessidade do nosso corpo de contemplar muito dessas valências físicas e dessas carências do nosso corpo. E quais são os mitos? Existem, em todo ramo existem os mitos, né? Qual é o mito da tua área que tu vê assim? Por exemplo, quando tu está numa academia, digamos, tem vários professores ali e tu olha, isso aqui está um pouco atrasado, vamos dizer, ou isso aqui não faz o efeito que ele está falando que vai ser atingido. Bom, Marconi, essa é interessante e é algo que me acompanha ainda porque a metodologia, a forma que eu trabalho, ela ao mesmo tempo que ela é inovadora, mas não pelo simples de é inovação, não, ela é um avanço, é uma parte mais moderna da ciência, mas ao mesmo tempo ela, por ser novidade, tudo que é o novo ele traz um pouquinho de receio nas pessoas, né? Quando a gente não tem o conhecimento, não tem aquela informação aprofundada, a gente tem um pouquinho dessa resistência. Então, naturalmente, o maior mito é essa questão tipo, por que o cara tá fazendo aquilo lá? Para que serve? Isso não serve para nada. Vai fazer um supino, vai botar peso e tal. Mas, enfim, tudo isso faz parte do treinamento. Mas é esse olhar das pessoas, aquilo que elas não conhecem. Nesse momento, o principal mito é essa dificuldade de passar essa informação para as pessoas e elas entenderem o porquê daquilo. E até pegando o gancho do Marconi, essa questão de, às vezes, tu postar um vídeo lá, teu ou de algum aluno treinando, fazendo um movimento que, às vezes, parece ser estranho, mas daqui a pouco tu vê pessoas do alto escalão, de alto rendimento, repetindo aquilo, então aquilo ali, de fato, então talvez o Leal tá aplicando a metodologia correta, ou esse de fato tá chegando agora. Como é que tu vê isso, né? Esse preconceito que algumas pessoas às vezes têm, de brincadeira, tal, sem maldade, mas às vezes acabou ocorrendo, né? Não, como tu falou, o bom mesmo é puxar ferro, enfim, como é que tu lida com isso no teu dia a dia? Perfeito. Provar, né, a necessidade do teu treino. Isso, perfeito.
Um dos maiores fatores que acontece é ver o vídeo é uma coisa e fazer o treino é outra. Então esse é um feedback gigante que eu tenho de pessoas que por algum momento poderiam ter alguma restrição. Eu vi lá os vídeos, mas eu achei meio estranho, não sei para que serve aquilo, acho que não dá tanto resultado. E tiveram a oportunidade de estar lá no treino e a partir desse momento eu consegui passar realmente o conteúdo para a pessoa, para ela entender o processo. Porque muita coisa, né, nesses últimos anos, no treinamento físico, na educação física, enfim, e no ramo do exercício físico, ele evoluiu, ele avançou. Então vamos imaginar que quando a gente era pequeno, lá era criança, o nosso professor lá ensinava a alongar. Bota a mão ali, vai lá embaixo, tal, alonga. Aí com o passar do tempo fala, o alongamento já não é mais interessante. É antes do treino, é depois do treino. Então, de certa forma, foi uma coisa meio mutável, certo? E como a ciência evolui, o conhecimento, os conceitos, o treinamento também evolui, ele muda. Então, muitas coisas desse mito, ele vem por quê? Porque a gente aprendeu de um jeito e a gente tem um pouquinho de resistência a ver algo novo ou achar que aquilo não é verdade, aquilo não funciona. Então, essa é uma relação muito importante que acontece. Um exemplo grande que acontece, por exemplo, é a questão de mobilidade, né? Fala, mobilidade articular, o jogador faz lá, ele precisa trabalhar o quadril dele, soltar, ou uma liberação miofacial, o cara com rolinho, tá soltando, coisa que lá nos anos 80 a gente viu os caras subindo a arquibancada, pulando a arquibancada e jogando peso de um lado para o outro. Então, são variáveis do treinamento que naturalmente o tempo foi nos mostrando o que é mais saudável, o que me dá mais rendimento, o que me dá mais saúde. Por outro lado, há um termo técnico assim que é natural do nosso corpo, que é a questão do equilíbrio. A gente precisa sempre preservar o equilíbrio do nosso corpo. Então, a partir do momento que eu quero ter performance, eu quero ter alto rendimento, então eu tenho que esquecer que eu não vou ter saúde. Não é tanto assim. Com o tempo a gente está percebendo que a gente consegue ter um mesmo caminho para essas duas coisas. Então, é um processozinho ainda que é o mais trabalhoso para mim no momento, é isso. E não se trata também de convencer as pessoas, porque eu nunca fui de me posicionar querendo convencer as pessoas. Porque eu vejo que também é um processo que não vai dar tanto fruto, tanto resultado. É mais a pessoa, aos pouquinhos, ir se encaixando, ir conhecendo, e aí sim ela vai acreditando na proposta. E professor, como é que funciona em relação a se atualizar? Onde que é a tua fonte? Onde é que tu busca conhecimento? Perfeito, essa é uma pergunta até... ChatGPT? Não, essa saiu daqui. Apenas essa. Fosse bem demais nessa. Eu acabei conhecendo essa metodologia. Eu tenho uma metodologia que é a base do meu treinamento. E ela acabou surgindo. Eu, na minha carreira de atleta, tive lesão no joelho, fiz uma cirurgia de ligamento e tudo mais. E nesse meio tempo eu quis aprender mais sobre o processo de recuperação, o que acontecia, como que eu podia melhorar, né, a minha recuperação, acelerar o processo ou voltar com mais qualidade. E acabei conhecendo esse conteúdo, essa metodologia, que é uma metodologia americana, se chama Functional Patterns. Ela é a base do treinamento do que eu faço hoje. E ela surgiu exatamente nesse contexto de unir os vários elementos que o nosso corpo precisa para potencializar ele e suprir todas as necessidades. Então, é também uma questão de não somente o que eu quero treinar, mas o que eu preciso. Existe hoje, quem que é o Papa, o pai da matéria? Tem algum cara que não, esse aqui é quem eu devo me espelhar, esse conhece do assunto? Exato, é o fundador dessa metodologia, que é o Naudi Aguilar. É o fundador da metodologia Functional Patterns. A tradução literal seria padrões funcionais. Então é isso, ele até, de certa forma, acredito eu que mudou a denominação de desvincular o nome treinamento funcional para padrões funcionais por essa questão. Não é só um treinamento, é um padrão do nosso corpo, a gente tem que respeitar ele. Sim. É um processo biológico natural. Leal, e todo mundo pode ser aluno, pode praticar esse tipo de treinamento? Por exemplo, uma pessoa idosa ou uma criança, isso... Todo mundo tem uma predisposição. Qual é o limite? Até onde que pode ir, né? Perfeito. Estou tendo alunos novos, alunos com uma idade mais avançada, e esse é o grande segredo. Ela é uma metodologia completa, mas não pelo simples fato de, não, queremos abranger todo mundo. Não, é um trabalho baseado na nossa natureza
natureza biológica. Então, o que o nosso corpo necessita, ele pode ser trabalhado. Então, ele me permite trabalhar com todos os públicos, desde crianças até idosos, e desde um processo de reabilitação até o alto rendimento. A questão é qual o foco que eu vou dar para essa pessoa, né? Qual a maior necessidade que ela tem. Então, vamos imaginar que eu tenho um padrão de treinamento que todo mundo precisa contemplar esse padrão. Eu preciso trazer pontos de base para o treinamento e a partir de um segundo momento eu vou direcionando focos. Mas vamos imaginar, tinha aquela questão de mito que a gente tocou no assunto aqui, né? Pô, as crianças não podem fazer musculação, atrapalha no crescimento, que é mais ou menos o mesmo conceito do alongamento. São mitos que vão ficando pelo caminho. E de certa forma, é extremamente proveitoso. Se todo mundo precisa fazer exercício físico, precisa cuidar da saúde, precisa também cuidar da saúde de forma mais aprofundada. Então, as crianças naturalmente também podem fazer. Por quê? Porque essa metodologia ela também não tem sobrecargas. Então, como eu falei, ela vai trabalhar muito com o equilíbrio das valências. Então, a partir do momento que eu não vou ter sobrecarga, eu não vou atrapalhar o crescimento dessa criança, o desenvolvimento, muito pelo contrário. Ela vai focar desde a tua parte mecânica e motora, que vai diretamente influenciar na parte de sistema nervoso, cognitivo e todo o funcionamento do teu corpo. Então, ela é extremamente proveitosa para todas as idades. Tá, e Léo, eu vi agora recentemente uma reportagem de um ex-atleta, tá, onde ele faz uma espécie de uma crítica de aparentemente um determinado jogador seguiu o conselho da equipe médica, vamos assim dizer. Ele diz que não, que o jogador tem que saber o momento dele e não deve acreditar na ciência. Uma palavra que está muito em voga aí, o tal do negacionismo, né? Qual que é a tua visão em relação a isso? Até onde que a ciência deve entrar na questão do atleta? Perfeito, Marconi. A gente vê cada dia mais isso, né? Às vezes um jogador, volta de lesão, ele só tem 30 minutos para jogar. E aí o treinador tem que decidir se ele vai entrar, se não vai. Ou esse caso como tu mencionou, né? Então vamos imaginar, eu não gosto de ser extremista ou de levar o pé da letra que tu tem que respeitar 100%. Até porque a forma de avaliar, ela não é 100% fidedigna, né? Então tu não pode seguir a risca. Por outro lado, tu tem que respeitar muito, né? Por quê? Porque a tecnologia, os equipamentos e toda a estrutura que a gente tem hoje, ela vai te ter vários marcadores, vários denominadores que vão te apresentar resultados que tu não tem como negar. Então, eu vejo dessa forma. Tu tem que respeitar e respeitar muito, mas também entender o contexto. Entender o contexto, entender o momento, né? Pô, começo de temporada, meio temporada, final, sim, jogo decisivo, jogo de classificação. O momento do jogo. Então, tem um pouquinho dessa sensibilidade, desse feeling para unir as duas coisas, mas com certeza tem que respeitar muito a parte da ciência. Sim. Ô, Léo, e quais são os principais resultados que o treinamento te dá para os teus alunos, por exemplo, né? Às vezes, eu e o Marconi somos teus alunos, o que a gente pode esperar isso de ti, do teu treinamento, de fato? E a questão também onde que está mais forte o resultado? Quando a dieta e o treino, elas andam de mão dadas ou existe alguma separação ali? Perfeito. Resultados são muitos, Dudu. Principalmente porque, como eu falei para vocês, ela é muito completa, ela é abrangente. Então, por mais que eu tenha alunos diferentes, eu tenho também benefícios, né, e resultados mais proveitosos num determinado aspecto para algum aluno e outros para outros. Mas se a gente vamos tentar linkar um pouquinho, né, uma hierarquia aí de resultados e de relação. Dores. Primeiro fato são as dores. Por quê? Porque a gente vê muitas metodologias de treinamento que, de certa forma, elas te trazem sobrecarga mecânica, que a gente fala, né? Elas te trazem um excesso, seja para as tuas articulações, seja para os músculos, enfim, para qualquer outro contexto. Então, no primeiro momento, a questão das dores. Pô, cara, Leal, melhorou muito, cara, tá diminuindo minhas dores, eu tô conseguindo jogar meu paddle, meu cotovelo tá bom, pô, eu voltei a jogar futebol, meu joelho parou de doer, melhorou muito, agora eu consigo treinar e jogar no mesmo dia. Então, o primeiro fator seria a dor. O segundo momento, ele traria essa relação de funcionamento do corpo. Cara, eu comecei a sentir o meu corpo melhor como um todo. Eu consigo me agachar mais para chegar numa bola, mas ao mesmo tempo eu estou mais equilibrado e consigo
com mais qualidade executar o gesto técnico, e isso naturalmente vai melhorando esse aperfeiçoamento técnico, vai me levando a ter mais força, mais potência. Então seria um processo assim, de começar de um básico ali, do beabá, até levar essa questão de performar, né? Então, ir melhorando um pouquinho em cada ponto, né? Aquele 1% em cada lugar, e no final ir somatizando isso tudo, né? A partir do momento que eu vou me livrando das dores, eu só vou melhorando. E a parte estética nesse momento, nesse sentido, ele entra também junto no treinamento, também é foco, ou ele não é o principal foco do treinamento em si? Importante a pergunta. Vou até linkar. Até porque a gente tem uns amigos que estão relaxados, né, Marconi? Bastante. Particularmente, né? Aqui tá todo mundo bem, né? Vou linkar até com a pergunta do Marconi, né? Que faltava eu concluir e responder para ele. A questão do treinamento fora, né? Saúde, dieta, alimentação, descanso, com essa questão estética. Então, estética, ela naturalmente é uma consequência da tua dedicação, né? É o que a gente vê hoje. Então, não adianta só treinar, não adianta só fazer dieta, não adianta só se preocupar com descanso ou com estresse. Tu tem que pensar no conjunto da obra. Então, naturalmente, quanto mais tu se dedicar na dieta, mais tu vai melhorar a tua estética, certo? Então, esse é o primeiro fator. Eles brincam até, quero perder minha barriga, quero ficar com a barriga chapada. Então, vai no nutricionista. É o primeiro que a gente fala, assim, né? Respeitar a área de cada um também e a especialidade de cada um. Mas nesse processo da estética, como a gente trabalha muita coordenação motora, muita consciência corporal e esse desenvolvimento cognitivo, tu melhora muito essa tua capacidade técnica. Então, a gente sabe que no primeiro momento a musculação, ela te traz um retorno, um ganho de massa muscular rápido, mas num segundo momento tu dá uma estagnada. E o que faz os caras que sabem malhar evoluir é a parte técnica, é o detalhe. A forma com que eu faço a ativação do músculo, a combinação de exercícios que eu faço, de carga, de ângulo. Então a estética ela vai vir como consequência e ela é natural desse processo postural. Então vamos imaginar uns praticantes de halterofilismo, os bodybuilder, corpo, né? Temos diferentes categorias, mas um corpo desenhado, vamos falar nesse termo, né? Ele vem muito dessa parte técnica. É óbvio que vem carga e vem dieta e muito, mas sem a técnica eles não conseguem aquilo. Então, se a gente for pescar lá desde do Arnold Schwarzenegger, ele tinha já um biotipo mais adaptado, né? Ou mais levado para essa questão estética, mas ele conseguiu construir no corpo dele, desenvolver técnicas, ângulos e ativações que permitiram ele ter um corpo mais modelado para aquele propósito. Então, vamos imaginar que não é o foco específico de ganho de massa muscular. Eu não treino só para ganhar massa muscular, mas naturalmente eu vou ganhar definição, eu vou ganhar uma melhor postura, eu vou ganhar um melhor funcionamento de cada músculo e essa interação vai me ajudar. Então é meio que uma consequência, mas não é prioridade. Sim. Então, o professor falou agora em relação ao Arnold, eu não vou falar o sobrenome porque é muito difícil, né? Mas ele serviu de cobaia para ele mesmo, né? Muitos dos treinamentos foi ele quem criou, muitos até provavelmente das máquinas, né? E você? Tu se utiliza, o teu corpo, tu se utiliza para alguns treinamentos, para alguns movimentos, para então passar isso para os teus alunos? É imprescindível, Marconi. Eu sou obrigado a conhecer e dominar o que eu vou ensinar para os meus alunos. Certo. Então, aquela coisa, tem que ter teoria e prática. É indiscutível. Por quê? Porque eu trabalho com movimento e também trabalho com um diferencial que é a questão das rotações, trabalho muito com a coluna, cuidado com a coluna, com o quadril, com lesões. Então, é imprescindível que eu tenha, trazer esse conhecimento técnico, toda essa parte científica para a prática. Então, sim, no começo, dias e dias e horas treinando, praticando, aperfeiçoando, até porque eu preciso desenvolver um processo pedagógico de ensino. Então, como que eu vou fazer tu chegar num exercício complexo, né, com vários aspectos motores envolvidos, várias alavancas, e eu não consigo te fazer chegar lá? Então, esse conhecimento ele é indispensável. Entendido. Ô, Leal, e no sentido que chega lá um aluno para ti, por exemplo, eu, né, sou um jogador de futebol, um nato, e vem o Marconi, que é um grande jogador de futebol, que são esportes distintos, mas ambos querem fazer o teu treinamento.
Como é que tu consegues avaliar essa adaptação, esse treino? O futebol tem valências, tem mecanismos que são diferentes do futebol, por exemplo, né? E tudo isso tu acaba estudando para poder adaptar o treino para o Dudu, o treino para o Marconi? Perfeito. Eu acredito 100% nisso. Então é uma coisa até como eu comentei lá no começo, por ser um amante do esporte, é algo que ele me ajuda muito. Pô, se chega um lutador de jiu-jitsu para treinar comigo, pô, recomendar... E tu nunca lutou um jiu-jitsu, talvez, Exato. Né? Que vai... Então, naturalmente, eu vou ser um pouquinho mais carente nesse setor. E aí que eu vou apelar um pouquinho para a teoria, não vou ter tanta prática. Então, isso me exige que eu tenha mais esse conhecimento e que, de certa forma, eu experimente, né, outros esportes, outras práticas, outras atividades para agregar conhecimento. Aquela coisa, nunca é demais. Por outro lado, a minha vivência esportiva ela já me trouxe muito disso. Então, comecei no futsal, depois passei para o handebol, mas no handebol, musculação, pilates, levantamento de peso, alongamento, até chegar num crossfit e todos os outros. Então, eu já passei por muitos desses contextos de treinamento físico. E depois, no segundo momento, até o conhecer e praticar. Por exemplo, a questão de alimentação, né, que tem total a ver com saúde. Como que eu vou falar para um aluno meu que vai treinar em jejum, né? Pô, experimenta o jejum, não experimenta, que hora eu treino às 7 da manhã, vou comer o que de manhã. Então, de certa forma, se colocar no lugar do aluno é importante. Então, esse processo eu sempre busco me atualizar e melhorar a minha capacidade também nesse elemento da prática para melhorar o resultado e a qualidade do treino dos alunos. E falando da tua profissão a âmbito nacional, Léo, até onde que nós temos hoje profissionais que seguem o teu formato vamos dizer, em clubes de ponta hoje do campeonato? Ou isso é mais hoje visto lá fora? Como é que está a situação de vocês hoje? Exatamente, definiu tudo, Marconi. Isso é algo que tem acontecido com muito maior demanda na Europa, indiscutivelmente no mundo do futebol e em outros esportes lá nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, China e tudo mais. O Brasil, ao meu ver, pela questão física, enfim, e tudo mais, tu começa a ter um olhar diferente quando tu vê um jogador correndo, né? Um movimento de aceleração, desaceleração, enfim, tudo mais. Eu acredito que a gente esteja bem atrasado nessa proposta de treinamento, sabe? Principalmente pela combinação da parte técnica, né? Seria a parte do treinador com a preparação física. A gente ainda tem essa separação, né? É musculação e depois é campo. E tu vê que lá na Europa é muito treinamento integrado, já um treinamento funcional no campo, com transferência, com transição, e um treinamento que já é preparado em conjunto, né? Então isso eu vejo que é um diferencial absurdo no treinamento do Brasil pro E talvez tenha ficado muito claro para quem tem o olhar clínico que você tem nessa questão do Mundial agora, né? Acho que isso aí ficou bem visível para quem realmente é profissional e nota o detalhe, né? Perfeito. Tivemos vários jogos ali, independente do resultado ou da condição técnica de cada equipe, a gente viu que teve uma diferença na parte física, né? Chegava tanto que a questão do domínio de jogo, quantidade de tempo de posse de bola e controle do jogo. Então, naturalmente, os clubes brasileiros acabaram focando muito mais na parte defensiva, né? Se atuar mais, não vamos conseguir ficar tanto com a bola, vamos ter mais que reagir. Ou até consegue até um certo momento, chega depois já não consegue ter a mesma energia, né? Verdade. Uhum. Isso aí, na minha visão, aconteceu bastante. Ô, Leal, e quais foram as histórias de alunos que tu conseguiu ajudar a recuperar? Tem algum fato ali que tu podes compartilhar com a gente, em virtude do teu treinamento? E também aproveitando, se o Lucas Leal, atleta, tivesse... Quando o atleta tivesse a metodologia do treinamento do Lucas Leal, hoje professor, treinador, tua carreira poderia ter ido mais longe em virtude das lesões? Vou aproveitar e vou responder essa primeiro. Cara, faz o comercial agora, professor. Seria o melhor jogador de handebol do mundo. Cara, longe disso. Mas seria um sonho, tá? Seria um sonho. É algo que muitos dos meus alunos, em algum momento, que presenciaram comigo, e, cara, imagina se a gente treinasse assim, ou se a gente tivesse esse conhecimento na época que a gente treinava. Então, sem dúvida, a performance, o rendimento, ele teria sido 1000 vezes melhor do que foi. Até porque vou ser sincero em dizer para vocês que muita coisa eu fui aprender de verdade
quando eu comecei a me envolver diretamente com essa metodologia, com esse estudo aprofundado, né, da parte biomecânica e o treinamento facial, que melhorou muito a minha parte de conhecimento técnico da própria execução de exercícios isolados, exercícios comuns que a gente faz na musculação, totalmente diferentes. Às vezes trabalhava com uma carga alta, mas não tinha consciência corporal do que realmente estava trabalhando, do que precisava trabalhar, que seria essa parte técnica, né? Então aí junta com aquela coisa da carência aqui no Brasil desse preparo e desse treinamento, né? Então é uma coisa que eu me pergunto todos os dias, cara, se eu treinasse com o que eu sei hoje, ou enfim, que alguém soubesse para me ensinar naquela época, teria sido muito diferente, porque eu, mesmo depois de aposentado, tive oportunidade de jogar uns jogos abertos, ou de jogar, enfim, outras competições, outros jogos aí, outras modalidades esportivas também, e a minha performance, ela foi além do esperado, principalmente pela parte física e como eu me sentia bem praticando aquele esporte. Então, esse fator aí de fazer quando eu era atleta é algo que me incomoda um pouquinho, vamos falar assim. E, perdão... E de algum aluno ter algum caso? Isso, histórico, boa, lembrou. O melhor feedback eu vou trazer para vocês porque ele não está relacionado diretamente a essa questão do rendimento e a performance, ou até mesmo emagrecimento, que a gente tem um pouquinho, né? Ou ganho de massa, ou emagrecimento. Eu tenho tido recorrentes casos de alunos com cirurgias de quadril, ou problemas de quadril, da mesma forma de coluna, hérnia de disco e ciático, e o cara que trava e fica... precisa de ajuda para levantar da cama e com períodos recorrentes. Então eu tive um aluno, um caso especial, um longo período, ficou lá bem limitado, à base de remédio, infiltração, sessões de osteopatia, enfim, todos os tratamentos que ele podia praticar. E ele tinha programado uma viagem, que ele queria subir o monte lá, o Kilimanjaro. Enfim, eram 7 ou 8 dias, se não me engano, de subida, de escalada, com temperatura extrema, carregando equipamento. E 3 meses antes travou as costas, descobriu 2 hérnias de disco, ciático incomodando todo dia, só a base de injeção, dificuldade para dormir e tudo mais. E o treinamento em pouco tempo capacitou ele para conseguir. Eu até fiquei surpreso, eu falei, cara, tu vai fazer isso mesmo? Agora que tu deu uma melhorada, que tu tá voltando à vida normal, tu vai se arriscar ali? Cara, é um sonho, eu tinha programado isso tudo. Enfim, graças a Deus também a gente foi capaz de dar essas condições para ele conseguir ir lá, e em virtude disso hoje até já melhorou muito e está aos poucos voltando às atividades normais. E sobre essa questão de atletas de alto rendimento, quais são as lesões mais comuns, Léo, que esse pessoal geralmente enfrenta? E as mais difíceis de serem, sabe, de conseguir trazer a recuperação? Sem dúvida alguma, a gente tem 3 pontos assim indiscutíveis, que é joelho, coluna e ombro. Joelho, coluna e ombro. O quadril tem sido mais recorrente, mas vamos imaginar assim, as dores nas costas, produção discal, até uma hernia de disco, quem não teve ainda vai ter, né? Sim. E é uma questão de tempo. Então, joelho também, ligamentos e meniscos e tudo mais, e lesões de ombro. Então, em cima desses aspectos, é extremamente proveitoso que eles, vamos imaginar assim, desde o momento que eles estão saindo da fisioterapia, eles já comecem esse processo do treinamento que a gente faz de reeducação funcional. Por quê? Porque não imagina assim, fiz a cirurgia no joelho. Tá bom, vou fazer a reabilitação do joelho, vou melhorar minha massa muscular e tá resolvido. Ele faz toda a interferência no quadril, no outro lado, na tua marcha de caminhada, na corrida, no desequilíbrio que ele vai afetar o teu tronco. Então, tudo isso é um processo que uma simples lesão, num ponto, ele vai afetar toda a nossa estrutura como um todo. Certo. Uhum. Ô, Léo, e já tocando nesse assunto de lesões, nós, né, vivemos em escritórios, basicamente, muita parte dos momentos sentados.
você falou, ó, quem não teve uma lesão na coluna, uma hérnia, alguma coisa, pode ter um dia. O que a gente pode fazer para evitar? Óbvio, né? Com certeza é treinar contigo, mas o que a gente pode evitar fazer para que, de repente, isso não ocorra, né? Que hoje a gente passa muito tempo sentado, né? Tu respondeu tudo, é não passar tanto tempo sentado. Essa é a primeira coisa. Então, não porque vocês querem, com toda certeza, sim. Né? Isso, trabalhar em pé é uma coisa, todo mundo no computadorzinho. É um mal moderno, né? Sim. Passar muito tempo sentado, né? Em muitas profissões aí a gente acaba ficando muito tempo sentado. Então, isso também tem a ver com o treinamento, entender o funcionamento do corpo e o que eu faço para minimizar esses prejuízos, né? O que eu faço fora do treino. Então, com certeza, mais intervalos e simples fato de me levantar, caminhar, me movimentar, né? Evitar esse tempo, porque eu falo muito a questão da rotina, né? Os teus hábitos do dia a dia. Então, diminuir essa falta de movimento, esse estresse para o teu corpo, porque de certa forma ele é um estresse mecânico, a gente chama, ficar muito tempo numa posição e muito tempo sentado. A gente fica numa figura que a nossa coluna fica sofrendo muito mais, né? Toda hora a gente fica curvando e tudo mais, ou até no computador, tudo, e aí quer se arrumar e tal, e dura 10, 20 segundos e o cara já está lá de novo. Então, tentar conseguir conciliar mais intervalos, levantar, dar uma volta, caminha, dar uma respirada, enfim, sobe uma escada, desce. Se movimentar, diminuir esses episódios de longo tempo parado. E Léo, eu tenho um amigo que ele fala uma frase engraçada, que ele diz que fazer previsões é difícil, ainda mais do futuro, né? O que tu vê de mutável no teu formato hoje de treinamento que pode, daqui a 10, 15 anos, estar totalmente diferente do que tu aplica hoje? Tu acha que vai existir uma grande variação, alteração de treinamentos? Eu gostaria que isso acontecesse. E eu vejo que vai acontecer. A gente pode ver até no mercado, tem acontecido uma tendência muito grande que são o crescimento dos estúdios, os pequenos estúdios. Então, profissionais que têm cada vez se capacitado mais e têm buscado o seu próprio espaço para trabalhar com a sua metodologia. Mas a questão do treinamento personalizado. Então, muito mais atenção a cada um. Então, vamos imaginar, tem aquelas academias gigantes, bem modernas, com muitos equipamentos, mas tu não vê muitas pessoas sozinhas ali. Hoje em dia, tu tem cada vez mais o personal trainer junto com cada um. Então, tu tem esses dois contextos, né? O personal trainer exclusivo e os estúdios que tu trabalha, às vezes um treinador com 3 pessoas, 3, 4 pessoas, porque um treinamento, é um cuidado mais específico, mais aprofundado. Por quê? Porque a gente carece disso, né? Se eu fosse me envolver na área da contabilidade com o Dudu, eu precisaria de uma ajuda, eu precisaria de alguém em cima o tempo inteiro, e na área do exercício físico também é assim, né? Mas que o exercício físico é igual ao futebol, né? Todo mundo acha que entende e quer adaptar. Todo mundo é um jogador, né? Bota no YouTube, puxa um treino e sai. Isso é o que mais tem. Eu vi um videozinho no YouTube do exercício e tal, daí tu vai lá, agora o que eu vou falar pro cara, né? E essa questão de tecnologia, de inteligência artificial, isso aí vocês se utilizam disso também, Léo? Isso é interessante, né? Até eles falam, a inteligência artificial vai tomar conta e vai tirar o espaço de todo mundo, né? Isso tá mais voltado na parte da consultoria e do apego da internet, né? A venda na internet, a inteligência artificial chegou valendo, então até a questão de prescrição de treino, né? Prescrição de treino, a inteligência artificial chegou muito. Por outro lado, o trabalho que eu faço hoje e essa área, ela é totalmente conhecimento e caso específico. Então, eu vejo que não tem como substituir. Até mesmo por quê? Porque a gente tem cada vez mais esse apego e esse apreço ao treinamento físico, ao exercício físico, como também um componente para a saúde mental. Então, a pessoa eu quero ir lá no espaço, que vai ter alguém me dando suporte, ou que eu vou estar interagindo com outra pessoa. O lado social do treino hoje é muito importante, né? E o CrossFit trouxe muito isso, evidenciou muito isso. Tanto o lado social, o lado da interação, quanto a competição, a motivação. Então, esses fatores hoje têm que ser levados em consideração. Então, se for perguntar para a maioria das pessoas, elas preferem alguém ali te ensinando, né? Te cobrando ou te dando mais atenção. Então, a inteligência artificial, acho que ela vem mais nessa parte da tecnologia e no aprimorar, né? Aprimorar tuas ferramentas de treinamento, mas não exclusivamente direto no dia a dia ali pessoal. Sim. Legal, e
como tu vem de uma graduação, né, de educador físico e tudo mais, o teu foco é, de fato, operacional, né? Como é que foi virar a chave e empreender nesse mundo, né? O que tu encontrou mais de desafios? Quais foram as tuas maiores dificuldades? Tipo, opa, não, agora eu sou dono do meu negócio, eu vou ter que fazer uma gestão, cobrança, comercial, a parte burocrática, administrativa. O que tu teve mais dificuldade nesse sentido? Naturalmente, a gente não aprende sobre isso na faculdade, né? Então, ainda mais na área da educação física, né? Tem aquela concepção, o cara aprende só o exercício físico, a jogar uma bola e tudo mais. Então, é algo que você tem que buscar muito fora, né? Mas o meu processo do empreender, ele acabou sendo um processo meio que natural por uma necessidade e uma vontade minha, né? Um desejo meu em virtude do meu crescimento profissional, ele foi algo que foi extremamente necessário. Então, eu tive que começar, né? Primeiro crescer para depois organizar. Sim. Então, é um processo que eu ainda estou me adaptando, estou conhecendo, né? Estou aprofundando e tentando aprender cada vez para melhorar isso. Porque também, nesse momento, eu ainda sou um personal exclusivo, né? Sou um profissional exclusivo, eu atuo sozinho, então eu tenho que meio que me virar com tudo isso. Então, com certeza, eu tenho que estar sempre buscando informações, os meus amigos ali próximos que tenham conhecimento para me ajudar nesse processo. É isso, né, Marconi? Não sei se tu concorda, mas é uma dificuldade que a gente vê até no nosso país, algo cultural, né? Muitas das faculdades ou as pessoas são treinadas, às vezes, só para a parte técnica, né? E muitas delas vão ser gestores, administradores do seu negócio e acabam aprendendo muito na dor, né? E não são preparados, ou senão, né? Muitas delas não têm uma bagagem disso, né? Até no podcast que eu participei aqui com o Eduardo, mas do outro lado da mesa, eu falei nisso, a questão do empreendedor não existe, não vem de berço, né? Pelo menos no meu caso, né? A gente foi aprendendo com erros e acertos, no amor e na dor. Isso eu entendo que também é bom porque tu vai conhecer o todo do negócio que tu trabalha, tu consegue se especializar um pouco aqui, um pouco ali, e tu consegue, com isso, ter um entendimento quase que geral do que acontece dentro da tua empresa. Mas realmente não vem na faculdade, tu não sai com o canudo pronto para atuar nesse ramo. Né? É a visão que eu tenho. Eu tenho um colega que ele foi estudar fora e na graduação que ele fez lá nos Estados Unidos, ele disse que os semestres iniciais ele tinha matéria de administração, as matérias principais na parte de gestão, porque para abranger isso, né? Mas às vezes o cara faz algo técnico, como a educação física, mas se o cara for um dia gestor, ele vai ter que conhecer de tributos, conhecer de um pouco da parte jurídica, administrativa, gestão em si. Então ele tinha uma abrangência, assim, me achei bem legal a ideia em si, né? E descansar realmente é treinar também, Léo? Tu vê isso? O cara tem que trabalhar os 7 dias da semana, 3 horas por dia. Como é que é essa... Qual é a regra, se é que existe? Existe. E com certeza, o descanso é parte do treino. Fundamental, indiscutível. Tanto quando se fala em periodização né, de treinamento, mas como uma questão básica do funcionamento do nosso corpo. Então, respeitar o que a gente chama do ciclo circadiano, né, o funcionamento do nosso corpo e conforme as horas do dia. Então, o descanso fundamental. Mas eu durmo 8 horas, eu durmo 10 horas, eu durmo 6, eu me sinto bem. A gente ouve de tudo, sim, mas naturalmente o descanso faz parte do treino e ele é fundamental e indispensável, né? Mas não vou me aprofundar no tema, porque daí a gente debateria outras questões aí que acho que não cabe no momento. O Léo, e dica rápida para quem está nos acompanhando, nos assistindo, 3 hábitos que as pessoas têm que ter diariamente para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Beba água, cuide dos seus joelhos, não é aquele lá do Pedro Bial lá, não é? Literalmente, eu vou falar que foi mais uma transformação que acabou acontecendo comigo quando eu passei a ver o exercício de outra forma. Não se trata de tu fazer exercício, fazer dieta e dormir e descansar, que foi os tópicos que a gente mais abordou. Se trata de tu ir mudando aos poucos o teu estilo de vida. É algo que ele tem que ser a tua rotina. Eu tenho que mudar os meus hábitos. Obviamente a gente não consegue do dia para noite, mas não pode ser algo periódico, né? Durante 3 meses eu faço dieta, durante 3 meses eu largo e chuto o balde, não dá. Então, que
que sejam 3 Isso hábitos. É muito comum, né? Que sejam 3 hábitos diários que a pessoa vai focando em melhorar aos poucos, mas manter. Então isso aconteceu muito comigo, que eu fui percebendo que influenciava diretamente, não só em performance, mas na saúde básica, vamos falar assim, né? Sim, sim. E até outra pergunta, o que não pode faltar, né, para quem quer ter saúde e uma vida longa e sem dores, de fato? Equilíbrio. E de certa forma o equilíbrio vai trazer uma contraposição com os exageros. Então isso até é um dos fatores que de certa forma eu poderia comentar sobre o treino. O treino e a nossa rotina deve contemplar o equilíbrio. Então tudo que eu exagerar e trabalhar com excesso, ele vai destoar um pouquinho e vai compensar e vai trazer uma falta em outro lado. Então, sem dúvida, a questão do equilíbrio é o fator principal. E como é que se faz, se tu, digamos, um determinado jovem quer iniciar a levar uma vida como atleta profissional? Como iniciar? Hoje a gente tem, né? A gente tem muitas escolinhas de treinamento, principalmente de futebol, tudo, e a gente tem muitos profissionais. Mas imaginando num processinho, vamos lá então pegar desde pequenininho, muitas valências no começo. Então, desde pequeno, e dar muitas experiências motoras para a criança, né? Porque para ela criar uma base. Então, vamos imaginar, naturalmente eu acabei tendo várias experiências lá. Eu comecei no futebol, pratiquei outros esportes, gostava de experimentar, de conhecer. Isso foi me trazendo um repertório motor que depois me ajudou a especializar no handebol, por exemplo, no esporte. Só que aí, vamos imaginar esse contexto do meu trabalho, tem exercícios altamente complexos e coordenados. Tem que trabalhar só com o braço direito, só com o braço esquerdo. Aí tem gente que, não, com a direita eu vou bem, com a esquerda eu sou ruim. Então, a gente falou, o repertório motor, ele é extremamente fundamental na primeira idade, vamos falar assim. Para num segundo momento, tu começar a dar uma especificidade e um direcionamento para a atividade, né? Então, é indiscutível que, por mais que tu seja excelente num esporte ou em outro, tu ter uma base de movimentos e de experiências que vai te facilitar todo esse processo, todo o caminho. Legal. E quais são os teus novos projetos aí? Conta pra gente que tá saindo do forno aí, saindo do papel aí. Cara, tá demorado, né? Uma cutucada. Tá demorado, mas o projeto bacana da consultoria online, né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande pela forma como funciona o treinamento, pela complexidade dos exercícios e do processo de ensino, mas é um projetinho que tá saindo do forno, que é iniciar essa consultoria online, conseguir ajudar mais pessoas e, de certa forma, também expandir um pouco mais o treinamento, que entra no aspecto que o Marconi até tocou lá no assunto de as pessoas conhecerem e ter informação, tirar esses mitos. Então, é algo que vai acontecer, porque como é uma metodologia que veio do exterior, nós temos poucos profissionais que atuam com essa metodologia, com esse embasamento, né? Sim. Que eu acabo tendo o meu direcionamento, desenvolvo a forma como eu enxergo a metodologia. Mas a consultoria online é o primeiro passo que estamos aí em andamento. Legal. Isso a gente vê com a tecnologia, né? Várias pessoas indo para esse caminho também, né? Então, vai ter o nicho do teu aluno, que de fato, se quiser ir presencialmente junto ao teu estúdio, né? Ou se quiser também conhecer um pouquinho do trabalho do Lucas Leal, pode também receber uma consultoria online. Isso é muito legal, né? Poder abraçar, chegar o teu trabalho, o teu treinamento para mais pessoas que não são só localizadas na nossa região, de fato, né? Perfeito. E até aproveitar para fazer o merchan, né? Vou trazer algo além do habitual, vamos falar assim, vou tentar trazer todo esse equilíbrio. Então, a pessoa não só achar que, o Leal vai só passar os exercícios que ele mostra ali nos stories ou no dia a dia dele, e não, vou trazer a pessoa conhecer como é que funciona o corpo, para que serve o exercício isolado que a gente trabalha na musculação, para que serve a mobilidade e o alongamento que a gente traz. Vou fazer tô montando um conteúdo bem abrangente, bem completo, que vai suprir praticamente aí a maioria das demandas que a gente tem. Legal, reta final aí, a palavra está aberta para te fazer as tuas considerações, falar para o pessoal que está nos assistindo como conhecer, como chegar até o Lucas Leal, como fazer um treinamento, né? Então tá o microfone aberto aí para te fazer as tuas considerações finais. Boa, mais uma vez preciso agradecer, né? Agradecer aí o convite, é extremamente produtivo e
e prazeroso também estar aqui, compartilhar essas informações. Marconi, pela presença aí. Perguntas extremamente pertinentes, assim, até fiquei um pouquinho surpreso com o tema delas. Até que ele é inteligente, o Marconi. Enfim, Instagram. São perguntas de atleta, professor. Tá certo. Quem viveu, né, Marconi? Quem viveu. Né? Então, no primeiro momento, o Instagram, né? A nossa primeira ferramenta. Estamos também dando um upgrade aí, melhorar esse compartilhamento aí de conteúdo. Então, o Instagram, tem Lucas... Facebook aí pra minha avó, cara. Minha avó é do Facebook. O Facebook, acho que nem eu sei mais o meu Facebook, cara. Eu vou ver com o pessoal lá vou ver com os gurizão lá do marketing, se eles me dão uma mão no Facebook, mas no momento Instagram. Instagram, tá? Pra daí depois entrar em contato no WhatsApp. E lá no estúdio, né? O estúdio, localizado ali em anexo ao nosso pádel, centro da cidade, não tem erro. Manda um directzão lá, a gente responde, passa todas as informações aí e tira todas as dúvidas. Fechou? Léo, muito obrigado aí pelo bate-papo, por compartilhar a tua experiência, divulgar o teu trabalho também, né? Já que eu sou seu cliente e gosto muito do tua metodologia, a gente fica muito feliz, né, de ter como professor, tu é uma pessoa extremamente dedicada, atenciosa aos teus alunos de fato, então te desejo todo o sucesso do mundo, prosperidade, que esse teu novo projeto aí com a consultoria também renda bons frutos como vem rendendo, tá certo? Muito obrigado. Pessoal, e se você quiser conhecer histórias brilhantes assim como a do Lucas Leal, não deixe de nos seguir no Instagram, @contas e contos, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Pessoal, até o próximo episódio e um forte abraço para vocês.